O líder chinês Xi Jinping secretamente quer destruir o Partido Comunista Chinês? Pode não ser tão improvável quanto você pensa. China sem censura. Bem-vindo ao China sem censura, eu sou Chris Chappell. Houve mais um ataque ao líder chinês Xi Jinping por seus rivais políticos, a facção do ex-líder Jiang Zemin. E a facção de Jiang está apavorada que Xi vai acabar com eles e o Partido Comunista Chinês para sempre. Você sabe o que isso significa? É hora de mais um episódio da novela comunista favorita de todos, Hostilidade Geral. Anteriormente em Hostilidade Geral, Xi Jinping está preso em uma luta de vida ou morte com o ex-líder chinês Jiang Zemin. Jiang e sua facção governam a China com mão de ferro, mas Xi está quebrando o controle deles e sua vitória pode estar próxima. Uma grande reunião do Partido Comunista pode ver Xi se tornar líder vitalício. Mas será que Jiang e seus comparsas vão parar Xi Jinping antes que seja tarde demais para eles? Há uma guerra total dentro do Partido Comunista Chinês. Membros da facção de Jiang tentaram dar um golpe contra Xi. Um desses caras é Bo Xilai. Era ele que Jiang Zemin queria que governasse o Partido Comunista. Mas isso não aconteceu e agora Bo está na prisão perpétua. Lembre-se de Bo Xilai, esse nome vai aparecer de novo em breve. Enquanto isso, Xi Jinping vem acumulando poder. Ele expurgou mais de 4 milhões de funcionários do Partido Comunista sob o pretexto de uma campanha anticorrupção, muitos deles ligados a Jiang. Com isso, Xi obviamente fez muitos inimigos. Bem, muito mais inimigos. E isso faz com que muitos se perguntem se Xi pode realmente se tornar o líder indiscutível do PCCH, ou se seus inimigos o derrotarão primeiro. Aí veio esse artigo no fórum de internet em língua chinesa no exterior, patrocinado pelo Partido Comunista Chinês, CSPARC. É tudo sobre o quão terrível Xi Jinping é. Ele até afirma que Xi pode destruir o próprio Partido Comunista Chinês. Como isso foi publicado em um site apoiado pelo Partido Comunista, eu te conto mais depois do intervalo. Bem-vindo de volta. Esse artigo, intitulado Avaliação Objetiva de Xi Jinping, está impressionando as pessoas. Como você deve ter adivinhado, ele não é muito objetivo. É uma montanha de 42 mil caracteres sobre Xi Jinping e tem as impressões digitais da facção de Jiang por toda a parte. De acordo com o Sino Insider, uma consultoria de risco político da China, Xi é retratado como repressivo, regressivo e um renegado em potencial que dará início ao colapso do regime do Partido Comunista Chinês se for permitido permanecer no poder. Sim, Xi pode querer realmente destruir o Partido Comunista Chinês. Isso pode parecer absurdo, mas eu explicarei mais em breve. Mas o artigo é basicamente todas as coisas negativas que você ouviu sobre Xi. Um ditador tirânico, violador grosseiro dos direitos humanos, sedento de poder e perigoso. O artigo se inclina para trás para criticar Xi, tanto que começa a se contradizer. Xi é um gênio estratégico. Mas então o artigo também o descreve como um caipira incompetente e de baixa confiança. Tenha em mente que isso está em um site apoiado pelo Partido Comunista. Mas se Xi é um caipira idiota, o artigo descreve Jiang Zemin como carismático. Acho que eu sei quem foi que escreveu isso. Mas não é só o Jiang que é ótimo, segundo o artigo. Ele também elogia Bo Xilai. Lembra dele de antes? Ele era um cara de Jiang que tentou derrubar Xi Jinping. Xi Jinping tem falado muito ultimamente sobre o que ele chama de prosperidade comum. Bem, esse artigo afirma que é apenas uma cópia dos 12 artigos de prosperidade comum de Bo Xilai.
Bo é retratado como capaz, experiente, prático, aceitando a sociedade ocidental e a abertura e tendo um bom relacionamento com os intelectuais. Sim, aqui está ele, o senhor aceitando a sociedade ocidental e a abertura. Agora, Bo Xilai, na verdade, costumava ser o ministro do comércio do regime chinês. Mas havia um problema. Toda vez que viajava para o exterior, ele era processado por crimes contra a humanidade. Isso porque ele foi fundamental no assassinato de praticantes do Falun Gong por seus órgãos. O ex-primeiro-ministro Wen Jiabao resistiu à pressão de Jiang para fazer de Bo o próximo líder do Partido Comunista por causa de toda a má imprensa internacional que ele estava recebendo por isso. Sabemos disso a partir desse documento vazado da embaixada. Wen argumentou com sucesso que a significativa exposição internacional negativa de Bo o tornou um candidato inadequado para representar a China em um nível internacional ainda mais alto. Então, em vez de obter uma posição de alto escalão, Bo foi colocado de lado para ser o secretário do partido de uma cidade sem importância. Se um regime genocida está preocupado que você está cometendo muito genocídio, isso diz alguma coisa. Mas o artigo Avaliação Objetiva de Xi Jinping trata disso. Se Jiang Zemin atrai o ódio do Falun Gong, Xi corteja o ressentimento de todas as classes. Em outras palavras, algumas pessoas podem odiar Jiang Zemin, mas todo mundo odeia Xi Jinping. Xi Jinping machucou quase todos no partido. Ele acabará por ofender a todos. As pessoas adotarão uma estratégia anti-Xi Jinping, não anti-PCCH, o que é exatamente o que a facção de Jiang quer, que as pessoas se concentrem em Xi Jinping e não no próprio Partido Comunista. O Partido Comunista enriqueceu muitas elites ocidentais. Na verdade, eles não querem cortar os laços com isso. Mas o Partido Comunista é tão corrupto, tão agressivo e tão genocida que está se tornando cada vez mais difícil politicamente para empresas e políticos ocidentais justificarem trabalhar com a China. Mas se as pessoas puderem ser convencidas de que Xi Jinping é o problema, não é o próprio Partido Comunista, então podemos expulsá-lo e voltar aos negócios como de costume. A facção de Jiang está se posicionando como a salvadora de uma China condenada sob Xi Jinping. O artigo foi escrito pela Arca e China. Estou recebendo algumas vibrações bíblicas aqui, o que é irônico para o Partido Comunista Chinês, que é oficialmente ateu. Porque, como diz o Sino Insider, a facção de Jiang está profundamente preocupada com o fato de Xi estar secretamente lançando as bases todos esses anos para desintegrar o partido e jogá-lo sob o ônibus. Agora, isso pode parecer loucura para você. Xi Jinping vem acumulando poder e fortalecendo a sua posição como chefe do Partido Comunista Chinês. Mas esse artigo deixa claro que a facção de Jiang está preocupada que possa ser apenas um prelúdio para desmantelar o partido. Ele diz que Xi Jinping está corroendo a base dominante do Partido Comunista Chinês camada por camada, atacando precisamente todos os órgãos vitais do regime, desmantelar constantemente esse governo totalitário de maneira quase cirúrgica, e cortou a rota de fuga do partido. Então, o que significa que Xi está atacando os órgãos vitais do regime? Cortar a rota de fuga do partido? Bem, lembre-se, isso foi escrito pela facção de Jiang. Jiang manteve um controle de ferro sobre o poder através da Agência 610, essencialmente a própria Gestapo pessoal de Jiang, que respondia apenas a ele ou seus comparsas. Foi a força motriz por trás do genocídio dos praticantes de Falun Gong. A Agência 610 é o órgão vital da facção de Jiang. E Xi passou anos desmantelando-a, prendendo recentemente um dos seus principais líderes. É isso que o artigo quer dizer com Xi cortando a rota de fuga deles. É por isso que o Sino Insider diz que o contínuo acúmulo de poder de Xi e as mudanças no sistema do partido podem realmente estar abrindo caminho para ele culpar a facção de Jiang pelos males do PCCH e desmantelar o partido. Então, ao acumular poder pessoal, Xi está, na verdade, tornando o partido irrelevante. Esse artigo, claramente escrito pela facção de Jiang, apresenta o maior medo da facção. Muitas pessoas têm se perguntado, do começo ao fim, se Xi tem algumas intenções democráticas por trás de sua aparência autoritária. Quanto mais as pessoas o observam, mais pensam que é ele quem está subvertendo o regime.
Xi Jinping desmantelando o partido e transformando a China em uma democracia? Essa seria a reviravolta do episódio final de Hostilidade Geral. Mas eu vou esperar para ver. E não poderíamos fazer esse programa sem o seu apoio. Então agradeço aos fãs que contribuem respondendo às suas perguntas no final de alguns dos meus episódios. E a pergunta de hoje vem do Tea Drinker, na nossa plataforma de mídia social exclusiva Locals. Chris, você tem algum filme Xing Ling preferido do cinema chinês? Ah, essa é fácil, Tea Drinker. Shaolin Soccer. É do mesmo cara que depois fez o Kung Fusão. Tem comédia, romance e Kung Fu. É sobre um jogador de futebol fracassado que se junta a mestres de Kung Fu fracassados para utilizar suas habilidades únicas para se tornar o maior time de futebol do mundo. Eu recomendo. Obrigado pela sua pergunta e o seu apoio, Tea Drinker, e obrigado por assistir. Se você quiser nos ajudar a continuar a expor o Partido Comunista Chinês, apoie o China Sem Censura na nossa plataforma de mídia social Locals. A participação é gratuita, mas se você se tornar um apoiador pagante, terá acesso a conteúdo exclusivo, incluindo a chance de eu responder a sua pergunta no final do programa. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Até a próxima!